Cultura Racional, Universo em Desencanto, 21º fascículo da tréplica, página 32. A voz do raciocínio é a voz suprema da supremacia do mundo racional. É o único elo de salvação eterna de toda a humanidade. É o apanágio da eternidade de supremacia racional. E estamos no momento, na hora da solução, por tudo estar aqui em nossas mãos, por tudo estar aqui em nós mesmos. E agora entra o princípio do mundo no seu fim. Estamos no princípio do fim da existência desse mundo, que, para os encantados por serem encantados, desconheciam o seu princípio e como seria o seu fim. Hoje, todos tomando ciência do fim da existência desse mundo, sendo a coisa mais linda que pode existir, que é a fase racional e a volta do racional ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional, a volta do aparelho de origem racional ao mundo racional, que antes de ser aparelho racional era animal de origem racional, e dessa forma tudo, muito naturalmente, brilhantemente, naturalmente, o fim, sob uma grande esplendor. Sob um grande esplendor, por todos voltarem a ser aquilo que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem. Então, o fim de todos, o fim de tudo, não há palavras que tenha sentido de agradecimento, porque salvação eterna, que é a volta de todos ao seu mundo de origem, não há coisa alguma que pague a salvação de ninguém. E, por isso, não há palavras que possam corresponder ao maior tesouro da humanidade, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Palavras são somente para o artifício, palavras de agradecimento, de louvor e satisfação, mas para a solução não há palavras que possam expressar a maior grandiosidade de todos, que supera todas as palavras, que supera tudo. Então, o que supera tudo, superou todas as palavras, superou todos os sentimentos, superou todos os argumentos, por ser do supremo mundo racional, do supremo mundo do aparelho racional. Não há palavras, que palavras têm limite, e a inteligência também. A maior palavra das palavras é a gratidão. A gratidão, essa é uma justa compensação. Somente a gratidão exprimirá o elo de compreensão justa e certa, de forma todos encaminhados e bem encaminhados para atingir a meta final, que é o mundo verdadeiro da origem de todos, o mundo racional, do aparelho racional, por todos estarem sob o domínio da energia racional, por a fase natural da natureza ser racional, e dessa maneira, por força circunstancial natural da natureza, tudo se desenvolverá de uma maneira tão brilhante para todos, que nascerá naturalmente entre todos a paz, o amor e a fraternidade, se justificando assim com a natureza, a regente e dona de tudo. Tudo isto se dando naturalmente por circunstâncias naturais da natureza. A natureza levando todos para o seu justo e certo lugar de aparelho racional, e como aparelho racional, todos ligados ao mundo racional,
mas tudo isto muito naturalmente, evolução básica, consciente, natural da natureza, por a natureza ser a fase racional, e por a natureza ser a fase racional, todos serão aparelhos racionais, porque a natureza passa a gerar, a fabricar aparelhos racionais, por a natureza ser racional. Quando a natureza estava ligada à energia elétrica e magnética, a energia animal só fabricava, só gerava animal racional, ou o certo é animal de origem racional. Mudou a fase de ligação, mudou a formação, geração e criação. A fase anterior de animal era elétrica e magnética, e a fase atual da natureza é a fase racional, por a natureza estar ligada à energia racional. Então, a natureza passa somente a gerar como fábrica de vidas geradoras e dona de todas as vidas, passa a gerar aparelhos racionais. E como o aparelho racional já está naturalmente por formação de natureza, já está naturalmente ligado ao mundo racional, ligado por natureza, para depois ser desenvolvida a ligação e desenvolvida a ligação, justifica assim a união, e justificada a união, nascem então os contatos, e nos contatos, ligação total. Tudo isto, evolução natural da natureza, por a natureza ser regida pelo mundo racional, por estar ligado à energia racional. Uma vez ligado à energia racional, está ligado ao mundo racional. E todos que nascerem dentro dessa energia nascem como aparelhos racionais, por o natural da natureza ser racional. Tudo isto muito naturalmente, e dessa forma o mundo se tornará um verdadeiro paraíso racional, e assim constatado entre todos a paz, amor e fraternidade universal, por tudo ser racional. E dessa maneira, o fim da existência de tudo, do mundo e de todos, é um esplendor incalculável e imaginário, a sutileza da realidade positiva que se positiva naturalmente, as graças das graças, a riqueza das riquezas, a salvação eterna de todos, que é a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então se positiva assim tudo naturalmente, sem pompas, sem alardes. Na fase do animal, julgavam pelas suas impressões imaginárias, tudo completamente diferente da razão justa e certa, racional. O animal racional, por ser animal, só vivia de coisas imaginárias. O magnetismo, sempre em ação, e imaginavam uma infinidade de suposições. Suposições sem base e sem lógica. Cada qual imaginava da sua maneira, sua forma e seu jeito, e cada qual com seus planos, com suas suposições, todas diferentes umas das outras, cada um supondo que o mundo ia acabar assim. Só supunham que ia acabar, cada qual com os seus pontos de vista diferentes. Mas como começou o mundo, ninguém sabia. Se ninguém sabia como começou o mundo, como ninguém nunca soube, como é que podia dizer como o mundo ia acabar? Se nunca conheceram o princípio do mundo, muito menos podiam saber do seu fim. Quem não conhece o princípio, não conhece o fim. Mas o mundo está cheio de sonhadores, na fase de animal racional, e cada qual sonhava a seu modo de redigir
suas suposições. Então o mundo estava cheio de fins. Uns diziam que o fim era assim, outros diziam que o fim era assado. Cada qual apresentava a sua forma imaginária de suas suposições. Então, para cada um, o mundo tinha um fim, todos pensando diferente e apresentando o fim do mundo em diferentes maneiras. Mas, para a fase de animal, tudo muito bom, para lapidar o animal. E dessa forma, os sacrifícios, os suplícios, vive o mundo na sua fase de lapidação, cada qual com a sua interpretação imaginária e convictos de suas interpretações. E assim todos diziam que estavam certos, e tudo estava tão certo que o sofrimento se multiplicava cada vez mais em protesto às coisas imaginárias que somente serviram para lapidar todos, de maneira cada vez mais forte. A lapidação cada vez mais acentuada, cada vez o sofrimento se multiplicando ferozmente, em protesto deste montão de coisas imaginárias, desse montão de suposições. Dessa forma, a lapidação cada vez mais intensa para desfazer a rudez, e cada vez o sofrimento aumentando para destruir a rudez, lapidar todos da dura e maciça rudez, e de formas que a fase de animal de origem racional, a fase elétrica e magnética, dessas duas energias poderosas para a lapidação do animal racional, para depois de lapidado, pronto e amadurecido, conhecer, tomar conhecimento do que estava procurando. Porque só depois de amadurecido foi lapidado. A lapidação traz a desilusão de tudo. Depois de desiludido de tudo, pela lapidação, então está amadurecido e começa a procura de uma resposta para o seu amadurecimento, a procura de uma solução do seu amadurecimento. Então encontra a solução definitiva, a fase racional. Dessa forma, é recuperado pela fase racional, de forma que o sofrimento é um dos maiores mestres. A lapidação é irmã gêmea da perfeição, porque lapida para aperfeiçoar, lapida para endireitar, lapida para acertar, lapida para consertar, lapida para ficar durando, pronto no seu justo e real lugar. E dessa forma, tudo que existiu e que existe na fase do animal racional foi mais que necessário para a lapidação do animal racional. Tudo foi preciso e necessário. A lapidação é um mal que vem para bem. É um mal que vem para bem. Não é mal, é um mal que está fazendo bem. Parece mal, mas não é. Está consertando. A impressão é de que está destruindo. Não está destruindo, está lapidando. E de forma, chegando assim pela lapidação, o animal racional no seu justo lugar de ser recuperado pela fase de recuperação, a fase racional, a fase natural da natureza, que se desligou da energia elétrica e magnética por circunstâncias de mudanças naturais da natureza e se ligando na energia racional. Então a natureza passou a ser racional, mas isso a natureza do animal racional. Isso na classe do animal racional. A classe do animal irracional é outra, está ligada à energia elétrica e magnética. O irracional continua ligado na sua energia elétrica e magnética. O racional, animal racional, por ser de outra origem,
de origem racional é que foi ligado à sua energia verdadeira, de racional, e desligado da energia que ele não pertencia, a energia elétrica e magnética, que a energia elétrica e magnética é a energia vital do animal irracional, por a categoria ser uma só, por a categoria ser de bicho racional, dividido em duas classes, a classe de animal racional e a classe de animal irracional. Agora, então, houve a separação da ligação de classes. O animal racional ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, na energia racional, e o animal irracional ligado à sua classe, ligado à energia elétrica e magnética. Mas, por circunstâncias naturais da natureza, que já está esclarecido em livros anteriores, e o porquê que o animal racional ficou ligado à energia do animal irracional. Tudo isso já foi esclarecido, desde a fase do alfabeto de astrologia, e que agora passaram essas eternidades ligados à energia elétrica e magnética. E agora chegando o fim do animal racional, ligado à energia elétrica e magnética. A energia do animal, por circunstâncias de evolução natural da natureza. Dessa forma, tudo se ajustando na sua forma circunstancial, de sua verdadeira posição natural, de sua origem ser racional. Então houve a divisão do verdadeiro natural de classe e de sua origem, e dessa forma, hoje, passando para uma classe superior, de animal racional que era, para a classe verdadeira de aparelho racional, entrando assim em andamento de se ligar ao seu verdadeiro mundo e para lá voltar, por ser de lá e não ser daqui. Somos de origem racional, voltando todos à sua origem, que é o mundo racional. Tudo isto, muito naturalmente, com esse modo de explicar a maior grandiosidade de todos, o modo de esclarecer a coisa mais importante da vida de todos, que é a salvação de todos, mas o modo de esclarecer para não chocar, não impressionar, não haver impactos, não haver delírios, não haver crises de emoção, de satisfação e alegria, o modo de conduzir o assunto tão humilde por ser racional e não produzir emoções. Mas ainda assim mesmo sempre sentem um pouquinho, porque não são de ferro, e tem que sentir mesmo, porque é a maior grandiosidade de todos. Ter convicção com lógica e com base provada e comprovada que está salvo eternamente, sabendo como voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Não é para menos a choradeira de todos, porque se julgavam todos no mundo perdidos, e hoje todos salvos convictamente. Não é para menos a choradeira, por ser a maior alegria, a maior satisfação existente na vida de todos, porque neste mundo todos já se julgavam perdidos, e hoje, para a surpresa de si mesmo e de todos, a sua salvação nas suas próprias mãos, dentro do seu lar, dentro de sua casa, com o conforto racional, com o conforto do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, com o conforto, porque aí está a luz racional, aí está a energia racional, aí estão os habitantes do mundo racional assistindo você, e todos, noite e dia, a assistência do mundo racional, a assistência dos habitantes do mundo racional, noite e dia, dentro de seu lar ou onde estiver, não é para menos que chore de alegria e satisfação, por a satisfação
e alegria superar tudo, por a sua salvação e a de todos, estar acima de tudo, e de formas que até que enfim chegou o que há muito todos procuravam e não encontravam, até que enfim chegou o que há muito todos precisavam, saber como aqui neste mundo veio parar e saber como sair daqui para fora e não mais voltar. Esse entulho de matéria apavora a todos, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir, e todos sofrem, cada qual da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. Mas agora aí está em suas mãos. É somente ler e reler para desenvolver o raciocínio e se integrar ao mundo racional. A ternura da vida era uma ternura desregulada. Isso na categoria ou na classe de animal de origem racional. A ternura da vida se tornava uma coisa complicada e esquisita por vezes, porque uma hora a pessoa está vestida com um terno, o terno magnético. A pessoa se apresenta de uma forma diferente. Outra hora a pessoa está vestida com o terno elétrico, já se apresentando de outra forma. Outra hora a pessoa está vestida com a descarga magnética, já se apresentando de outra forma. Então, a pessoa se veste com 3 personagens em um só: o personagem elétrico, o personagem magnético e o personagem da descarga magnética. Portanto, uma hora com o terno de bom humor, outra hora com o terno de mau humor, outra hora com o terno de aborrecido, outra hora vestido com o terno alegre, outra hora vestido com o terno de mal satisfeito, outra hora vestido com o terno furioso, outra hora vestido com o terno de indignação, outra hora vestido com o terno do à toa. É o último terno, o à toa. É não dando importância a coisa nenhuma. E assim a natureza do animal variando sempre nessas condições. Uma hora animado, o elétrico, outra hora desanimado, o magnético, outra hora triste, a descarga magnética, o à toa, outra hora feliz e contente, outra hora aborrecido, triste, se maldizendo, e assim um corpo de vida só, como joguete de 3 forças, a descarga magnética, o magnético e o elétrico, faziam com que a pessoa permanecesse sempre em desequilíbrio total e aparentando sempre ser o que não é. Desse jeito, ninguém sabia o porquê que era assim, totalmente desregulado. Outros perdendo até a noção de tudo. Tudo isso assim por estarem ligados nesse conjunto elétrico e magnético, ligado aos planetas, ligado aos de cima, ligado aos astros, ligado em todo esse conjunto elétrico e magnético. E dessa forma, o pensamento não parava. O pensamento se tornava um relâmpago, trazendo o disforme da pessoa. Uma hora pensando bem, outra hora pensando mal. Enfim, um distúrbio de desregulagem muito grande. Então, vestindo sempre as roupas de acordo com o estado do pensamento. E a roupa das aparências, essa sempre em evidência. Então fica a pessoa dizendo consigo mesmo: eu não queria ser assim, eu não sei por que sou assim, tão variante e completamente desregulado, e que me prejudica muito esse desequilíbrio contido em mim, que eu sou completamente contra o meu estado de ser, e fica a pessoa num estado de perturbação que não pode se conter. Tudo isso
por estar ligado a esse conjunto elétrico e magnético variante, por a pessoa ser um aparelho elétrico e magnético, por estar nessa classe de animal de origem racional. Então, muitos procurando cura para esse estado de coisas e nunca encontrando por esse estado de coisas ser um estado natural da natureza, por ser um aparelho elétrico e magnético, exposto a esse conjunto elétrico e magnético, recebendo cargas positivas e negativas, mais negativas do que positivas. E dessa forma, o crescente distúrbio de desregulagem mental por sempre desenvolver o estado de desequilíbrio por estar ligado a esse conjunto elétrico e magnético, por ser um aparelho elétrico e magnético. E dentro dessa natureza elétrica e magnética, não havendo cura, porque o natural da natureza é este, e muitos se agravando cada vez mais o estado, até perderem a razão e serem obrigados a se internar, por não conhecerem os efeitos causadores de todos esses distúrbios, impossibilitando assim, por não conhecerem o restabelecimento. E hoje há aí em suas mãos a recuperação dos distúrbios mentais desta ordem. E é justamente a fase natural da natureza, que aí está a fase racional, desligando assim da fase elétrica e magnética e se ligando à fase racional, justamente a recuperação do animal racional, ligando-se à energia do seu verdadeiro estado natural de irracional, a energia racional. A energia racional, por ser uma energia pura, limpa e perfeita, do verdadeiro estado natural de racional, veio então o equilíbrio total na pessoa, ficando imune às energias deformadas desse conjunto elétrico e magnético, causador do desequilíbrio do animal racional. O restabelecimento normal e natural é se ligar à energia do seu verdadeiro natural, que é a energia racional. Dessa forma, positiva-se o equilíbrio normal, por estar ligado à energia do seu verdadeiro natural, a energia racional, por ser um ser de origem racional que estava na classe inferior de animal racional. E daí surgindo o equilíbrio normal e natural, e cessando todo o desequilíbrio do conjunto elétrico e magnético em que, como animal racional, estava ligado, vindo então o restabelecimento naturalmente, que é o que mais existe na classe de animal racional, o desequilíbrio, que faz com que a pessoa sofra mais do que tem de sofrer, porque um desequilibrado é capaz de tudo pelo desequilíbrio neurastênico, neurótico, nervoso e que muitos tratam de esclerosado, mas não é, é o distúrbio mental que faz com que a pessoa tenha uma infinidade de mudanças diferentes. Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, uma hora tudo bem, outra hora tudo mal, completamente desregulado mentalmente, por estar ligado a uma energia variante elétrica e magnética. Uns variam demais, outros variam de menos, outros insuportáveis. Desequilíbrio proporcionado por esse conjunto elétrico e magnético, principalmente as pessoas que têm muita sensibilidade no cérebro. A sensibilidade liga a toda essa conjuntura elétrica e magnética e ficam pessoas boas, às vezes em estado insuportável de aturá-los pelo desequilíbrio mental. Quando passa aquele desequilíbrio, se tornam bons, dóceis, mas quando estão ligados ao magnético,
se tornam impossíveis, se tornam intolerantes e insuportáveis. E aí está a fase de recuperação da humanidade, a fase racional. A energia racional elimina os males causados pela energia elétrica e magnética e de todo esse conjunto elétrico e magnético e de aparelhos elétrico e magnético que são, por estarem ligados a esse conjunto elétrico e magnético, passam a aparelho racional. Como o aparelho racional está no seu verdadeiro estado natural, e estando no seu verdadeiro estado natural, ligado à energia racional, nasce o equilíbrio normal e natural, e cessa por completo os efeitos da energia elétrica e magnética, por se desligar dessas duas energias, que não é do seu verdadeiro estado natural, e se ligar nessas duas energias, no seu verdadeiro estado natural. Dessa forma, passa de desequilibrado para equilibrado. Você não vê o quanto você mudou. Você é hoje completamente diferente e muito diferente do que você era. Você hoje tem o equilíbrio que você não tinha. Você mudou como do preto para o branco, e assim são todos que estão vivendo muito piores do que você vivia. E é por isso que é preciso a propaganda noite e dia, de todas as formas, de todas as maneiras, para a salvação de todos que estão vivendo pior do que você vivia, para a recuperação do desequilíbrio da humanidade que tanto sofre e padece por não conhecer o que está aí em suas mãos, para serem recuperados como você. Então, há necessidade da propaganda de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, noite e dia, para a recuperação e salvação da humanidade do sofrimento que por aí vai irresistível, todos sofrendo, uns menos, uns mais, outros mais ainda, outros demais, outros que já não aguentam mais de tanto sofrer e tanto penar, e a recuperação de todos e a salvação de todos aí está em suas mãos, para que você trate sendo representante do mundo racional, trate imediatamente de cumprir as determinações do mundo racional, e que aí está em suas mãos para a recuperação de toda a humanidade racionalmente, que o mundo está num estado de desequilíbrio penoso, devido todos estarem ligados a esse conjunto elétrico e magnético, por serem aparelhos elétricos e magnéticos. Aparelhos elétricos e magnéticos, por quê? Porque o mundo é um conjunto elétrico e magnético, e todos que são gerados dentro desse conjunto elétrico e magnético são aparelhos elétricos e magnéticos, gerados por esse conjunto elétrico e magnético. Então todos sofrem dos mesmos males, o desequilíbrio, uns menos, outros mais, outros demais, e outros que já não se aguentam mais. E quem planta o bem, colhe um bem muito maior ainda, que é o bem que todos estão necessitando e precisando, por estarem submetidos aos males dessa natureza deformada, sem saber, e sofrendo as consequências, por coisa alguma de real saber, escravizado por esse conjunto elétrico e magnético, por sofrer sem saber porquê, por desconhecer o porquê de seu ser, por desconhecer o porquê o mundo assim é, por desconhecer de onde vieram e para onde vão, e por desconhecer o porquê do mundo em que vive, desconhecido de tudo, e daí sofre as consequências, por coisa alguma, saber de real sobre a sua existência, aí neste mundo, nessa classe de animal de origem racional.
desconhecidos do porquê. Todos assim são, e desconhecidos do porquê de o seu ser assim ser. Então, vivendo subjugados por uma natureza sem saber o porquê dela, sem saber o porquê da existência dela, e sem saber o porquê de sua existência, aí vivendo, dependendo dela. E assim, a humanidade desconhecida da causa e efeito nunca soube e nem podia saber a causa de tudo o que vê e a causa do seu próprio ser e a causa de estar vivendo neste mundo, sem saber porquê e sem saber o porquê do mundo em que vive. Vivendo porque tem vida, mas não sabendo o porquê da vida, o porquê da causa da vida. Vivendo igual a um bicho que não sabe o porquê de sua existência dentro de um mundo que ignora o porquê dele. Hoje está aí em suas mãos a recuperação de toda a humanidade e a salvação eterna de todos, que é a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a solução brilhantíssima da verdadeira origem da humanidade. E assim tudo começou a nascer neste mundo, sem saber o porquê nasceu, e vivendo num mundo sem saber o porquê dele, habitando assim em um mundo desconhecido, e por ser desconhecido, não sabe por que dentro dele surgiu, fechando-se desta maneira, tudo em mistério, sem poder dar solução dos mistérios, por não saber o porquê da existência do mundo em que vive, e por não saber o porquê nasceu neste mundo. Dessa forma, os mistérios seriam insolúveis, como sempre foram, por não saberem o porquê de sua existência em um mundo que não conhecem o porquê dele. Desta forma, os mistérios aí estavam encruados, como uma rocha sem solução, e desse jeito ninguém tinha solução de coisa nenhuma, com todas as portas fechadas, sem possibilidade de desvendar a vida misteriosa que levavam e levam. Por esses motivos todos, não sabiam como formar um meio para poderem viver. Quiseram, com muito esforço, organizar um arranjo baseado em aparências, o que deu margem às más consequências de uma vida sofredora, porque não sabiam como formar um meio de vida certo, por não saberem o porquê de sua existência. E por não saber o porquê de sua existência, não podia formar o modo de correspondência com a sua existência, o modo condizente à sua existência, o modo certo com sua existência, por não saberem o porquê de sua existência neste mundo. Então, se basearam na forma do aparecimento da existência humana neste mundo, na forma da aparência. Aqui aparecemos sem saber porquê. Vamos fazer uma forma de acordo com o nosso aparecimento neste mundo, que desconhecemos o porquê dele. Então, o julgamento foi o seguinte: já que não conhecemos a verdade de nossa existência, vamos inventar verdades, verdades aparentes. Então, formou-se a vida de aparências, parecer ser aquilo que não é, aparentando ser o que não pode ser. Deste modo, então, criaram as fantasias para o enfeite melhor das aparências. Criaram os sonhos, sonhar que a vida é essa mesma, e sonhar que tudo é nosso, e sonhar que o mundo é nosso, e sonhar que a vida é nossa, embora não sendo. E com os sonhos ficaram convictos, onde criaram uma infinidade de convicções, em que cada qual tem a sua. Os sonhos passavam a ser realidade, e por os sonhos passarem a ser realidade, cada um criou a sua convicção real, e não se demovendo
da sua convicção, achando e pensando que está certo, e julgando estar mais certo do que todos, e assim, sonhando desta maneira, com esse sonho de pedra, em que cada um sonha que a sua convicção está certa, e assim, criando uma infinidade de convicções, de pontos de vista certos, diferentes uns dos outros. E desses sonhos nasceu o fanatismo, e o fanático só admite o que conhece, porque está fanatizado pela sua convicção. Daí, então, entrando em choque uns com os outros, porque cada um quer que a sua convicção esteja mais certa do que a dos outros. Então, são tantas convicções diferentes uma das outras que até hoje estão procurando a certa e ninguém encontrou. E por isso, sempre procurando acertar e sempre por acertar. E daí as multiplicações dos desacertos. Entrando em choque as convicções de uns contra os outros, sendo a base de tudo isso as aparências e os sonhos. E por tudo ser aparência e sonho, é que todos estão sofrendo cada vez pior dos sonhos e das aparências. E por ser sonho e aparência, é que está aí o desentrosamento de tudo, por nos sonhos e nas aparências não poderem encontrar o equilíbrio de tudo e da vida. Dessa forma, tudo tinha que desandar ao contrário, porque quem sonha vive contra si mesmo, e quem vive de aparência vive contra si mesmo. Porque quem vive de aparência é porque não sabe o porquê vive, e quem vive sonhando também. Por aí nascerem sem saber o porquê estão vivendo, por aí estarem sem saber o porquê do mundo, enfim, sem saber o certo de coisa alguma para poder acertar. Então, por não conhecer o certo, por não poder acertar, nunca que poderia acertar, e a vida inteira à procura do certo, sempre e por encontrar. E, dessa forma, o desequilíbrio de tudo, por todos viverem na dúvida de tudo, por todos viverem desconfiados com tudo, se tornando uma forma horrível de viver, por ninguém ter confiança em ninguém, e por isso, confiando e desconfiando sempre, a vida se tornando um panteão de descontentamento, por falta de garantias em tudo. Tudo falhando, porque ninguém tem confiança em ninguém. Devido os sonhos e as aparências, quem sonha não sabe o que faz, porque não sabe o porquê vive. Desse jeito, o sofrimento só tinha que se multiplicar, porque sonhos e aparências nada podiam endireitar, por a vida começar sem saber o porquê da vida, sem saber o porquê do mundo. E nessas condições, tudo é passageiro. A razão de ser está no raciocínio, e a razão do raciocínio é racional, e a razão de racional é o mundo racional. Então, nessas três coisas se reúnem o cumprimento da salvação de todos. Nessas três coisas se reúnem a união fraternal de tudo. Nessas três coisas se reúnem a transformação desta deformação para o estado natural de racional. Nessas três coisas se reúnem a transformação desses feitos de energia transformada em seres deformados, voltam ao seu estado legítimo, verdadeiro, natural. Com a evolução das transformações, chegando dessa forma tudo aquilo que eram racionais, puros, limpos e perfeitos,
e dessa maneira voltando tudo a seu estado perfeito, natural, de racional, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim toda a evolução é autêntica, por ser racional, no seu estado vibratório, pela razão de ser racional. A vibração é racional e a vibração sendo racional, tudo vibra racionalmente, chegando dessa forma o ponto certo dos certos, para que acerte tudo e todos no seu lugar verdadeiro, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para que todos vivam como aparelhos racionais e não como um animal racional, como um aparelho racional ligado e em contato com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E dessa forma, funcionando somente o raciocínio, o progresso do raciocínio, o progresso racional, diferente do progresso do pensamento. O progresso do raciocínio é um progresso consciente e positivo. É o máximo de equilíbrio sobre tudo e sobre todos, por ser consciente e de supremacia racional. É um progresso sem sofrimentos, sem tormentos, sem aborrecimentos, sem contrariedades, sem deslize de espécie algum. A Terra se tornando um verdadeiro paraíso racional, pelo progresso do raciocínio. Raciocínio racional, ligado à supremacia racional. Daí, tudo belo, tudo lindo, tudo brilhando racionalmente, e todos alegres, felizes, contentes, para sempre, eternamente. Esse é que é o progresso. Depois que todos estiverem com o raciocínio em desenvolvimento, em função do progresso racional na Terra, então, naturalmente, sem esforço algum, nasce em todos a verdadeira concórdia universal, por tudo ser racional em função do progresso do raciocínio. Raciocínio racional, racional raciocínio. Raciocínio é a voz suprema, universal. Outra vez, raciocínio é a voz suprema, universal. Outra vez, raciocínio é a voz suprema, universal. E dessa forma, e dessa maneira, e por estas formas, e por essas maneiras, o raciocínio tudo é, por o raciocínio ser a voz suprema, universal, a voz suprema de outros mundos, de origem racional, a voz suprema alcandorada, a voz que redige todo o universo, a voz suprema da supremacia racional, e desta forma a dimensão perfeita racional na Terra. Dessa maneira, o raciocínio é o tudo do tudo de todos e de tudo. E aí está a restauração do paraíso racional na Terra, por função de desenvolvimento do raciocínio. Raciocínio é de razão suprema, pura, limpa e perfeita. E por essa forma nasce a perfeição e o equilíbrio correto, justo, certo e consciente em toda a humanidade. Porque em todos existe o raciocínio, porque todos são de origem racional, e por todos serem de origem racional, todos alcançarão a supremacia racional. Podem alcançar já, dentro de pouco tempo, levando o conhecimento a toda a humanidade, para que todos tratem de desenvolver o raciocínio o mais depressa possível, para que a vida tome já forma diferente, de paz, amor e fraternidade. Por o raciocínio ser a voz suprema universal, só o raciocínio é que pode equilibrar todos, salvar todos, resolver tudo para o bem
e a felicidade eterna de todos. No raciocínio está tudo de doçura, de sublime, de candura angelical, por ser racional. No raciocínio está o bem de todos. No raciocínio está a salvação eterna de todos. No raciocínio está a felicidade eterna. No raciocínio comunga-se a união fraternal de todos, por o raciocínio ser uma coisa só. Por o raciocínio ser racional, razão suprema de supremacia racional. No raciocínio está a união de todos, fraternal e de tudo. No raciocínio está o equilíbrio eterno. No raciocínio estão todas as curas dos males do corpo e dos males da vida possuídos, na fase de animal de origem racional. É a cura radical do animal racional, é a cura radical dos recuperados racionalmente. Raciocínio, não existem males. Não existem males porque onde existiram todos os males foi na fase de animal racional. A fase de animal racional, a fase de todas as ruínas e de todos os males, a fase do desequilíbrio de tudo. Na fase do raciocínio, na fase racional, não há males de espécie algum. A energia é outra, a energia é racional, a energia é pura, limpa e perfeita. Não existem males de espécie algum na energia racional. Os males existentes são da fase de animal racional, das duas energias deformadas, a energia elétrica e magnética, que aí estão todas as ruínas do animal de origem racional. Mas, na fase racional, na fase do raciocínio, no progresso do raciocínio, na fase da energia racional, não há males de espécie algum, porque a energia racional é pura, limpa e perfeita, e o raciocínio é puro, limpo e perfeito. Não há males de espécie algum. Não há deslizes de espécie algum. Tudo é racional, embora aí, na matéria. Tudo é puro, limpo e perfeito, embora aí na matéria. A matéria fica imunizada pela energia racional, isenta de qualquer malefício. Onde existem os malefícios é na fase de animal de origem racional. Os malefícios produzidos por as duas energias deformadas, elétrica e magnética. Então, o corpo de matéria, ligado a essas duas energias deformadas, que são a origem e a fonte de todos os malefícios existentes no corpo humano, na vida da matéria, são duas energias geradoras de todos os males para a lapidação do animal de origem racional, por serem duas energias deformadas. Deforma tudo, destrói tudo. As duas energias causadoras de todos os males do animal de origem racional. Então, enquanto o corpo de matéria estiver ligado a essas duas energias, estão expostos a todos os martírios feitos por ela. São duas energias destruidoras, por serem duas energias deformadas, causadoras e geradoras de todas as ruínas do animal de origem racional, causadoras de todo o desequilíbrio universal, causadoras de todo o desequilíbrio do mundo, causadoras de todo o desequilíbrio da natureza. Desgoverna tudo e desgoverna todos, por serem deformados. Deforma tudo, põe tudo em ruínas, por serem deformativas. Então, desajusta tudo, é o ponto máximo das ruínas de tudo e de todos, do animal de origem racional. É a energia da inconsciência, do livre pensador. O pensador, um sofredor. O pensador, o destruidor de si mesmo. O pensador, o atormentado
pelos pensamentos, o pensador, o arruinado de tanto pensar, o pensador, vítima da dor, das dores, e assim sucessivamente. O encanto, o pranto, o animal em lapidação, e por estar em lapidação, todo o mal sobre ele, o animal de origem racional. Mas agora, chegando à fase racional, entrou na fase do raciocínio, do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Dessa forma, o corpo de matéria fica imunizado pela energia racional, imune aos males da fase de animal. Imunização racional, imunização do corpo de matéria, que já não é mais um corpo de animal de origem racional, e sim passa para a última categoria, a categoria mais elevada, que é a categoria de aparelho racional. E como o aparelho racional, o corpo de matéria está imunizado pela energia racional, e imunizado pela energia racional, está imune aos males que existiam na fase de animal. Está ligado o corpo pela energia pura. E essa energia pura conserva a vitalidade sadia do aparelho de matéria, por estar imunizado por uma energia pura, limpa e perfeita. Então, o aparelho de matéria, a matéria se torna pura, limpa e perfeita, por estar imunizada pela energia pura, limpa e perfeita, a energia racional. Então, não há doenças de espécie nenhuma, de forma alguma, de espécie alguma, por estar sob uma consistência de equilíbrio, de pureza. E dessa forma, o raciocínio é a voz suprema universal. Sem a função do raciocínio, tudo aí como está de pior para pior. Com a função do raciocínio, tudo de melhor para melhor, até atingir a supremacia racional. Tudo isto, por ser do natural de todos, é desenvolvido e formado dentro de pouquíssimo tempo, por estar aí no natural de todos, o raciocínio, que só falta ser desenvolvido. E para desenvolverem está aí a cultura dele, a forma de desenvolvimento, a cultura racional. Então, está tudo aí, e tudo é do verdadeiro natural. E o que é do verdadeiro natural se desenvolve naturalmente, com o menor espaço de tempo, com um tempo insignificante, por tudo estar aí. O raciocínio está aí, em todos. O que somente falta é desenvolvê-lo, e para desenvolvê-lo, aí está a fase racional, com os elementos prontos para o seu desenvolvimento, que é o conhecimento racional, um conhecimento de sua natureza, de sua origem e como desenvolver. Então, está tudo aí. E, estando tudo aí, num insignificante espaço de tempo, tudo resolvido para alcançar a meta final, o mundo racional. E o progresso racional desenvolvido pelo desenvolvimento do raciocínio, pois está tudo aí, porque é para agora, e por isso está aí a fase racional, a fase do raciocínio. É para agora, não é para amanhã, é para agora, neste instante, neste momento, por estar aí a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional, que chegou a este mundo em 1935. Entrou esta fase em substituição à fase extinta de animal racional. Então, está tudo aí. A fase, o raciocínio e o conhecimento do seu desenvolvimento é para agora, porque está tudo aí. Não é para amanhã, nem para o futuro, é para agora, é para já, porque está tudo aí, está aí a fase racional, está aí o raciocínio, e está aí a cultura do seu desenvolvimento.
Não é coisa para o futuro, é coisa para agora, para esse momento, por estar tudo aí. Está aí a fase racional, está aí o raciocínio, a natureza de todos. Está aí a cultura racional para o desenvolvimento do raciocínio. É preciso que seja assim repetido, desta maneira, porque o animal, por ser animal, é muito descansado por ser embrutecido como animal. Então, o animal, por ser animal, é pesado pelo magnético, e por ser pesado pelo magnético, é amarrado e descansado, é atrapalhado, é confuso, é mal interpretador. Então, é preciso que repita muitas vezes para acordar o animal que está dormindo com o seu peso de animal. Se torna descansado por ser animal, se torna comodista por ser um bicho. O bicho, por ser bicho, é comodista, é desanimado. E por isso costumam dizer: o bicho só a pau. O comodismo é tanto que faz nojo. Quando é bicho mesmo, não tem tempo para nada, só tem tempo para se envolver com a sua vida de bicho. Só tem tempo para se envolver com a matéria. A matéria absorve todo o tempo do bicho. O bicho fica absorvido por tanta coisa que ele acha que tem que fazer. Então, esses comodistas dessa ordem, que não têm atitudes para se salvar e salvar os demais, é frio, é gelado, desce para as classes inferiores, seguindo a hierarquia da deformação. Então, para que acorde esses comodistas, é que estão essas repetições todas, que para muitos não é necessário, mas para outros são até poucas. Para muitos não precisava de nenhum, para outros é até muito pouco. E é por isso que, como bicho racional, estão aí expostos a todos os martírios, a todos os sofrimentos, a todos os padecimentos. Como se diz, bicho só a pau, só sofrendo para ser lapidado. Há os que necessitam de ouvir isto, e há os que não necessitam, porque todos são diferentes. E assim vejam o esplendor do desenvolvimento do raciocínio, o ponto mais alto, culminante de toda a humanidade, o desenvolvimento do raciocínio, o progresso em função do raciocínio, o progresso racional, o progresso de supremacia racional, o progresso de equilíbrio de tudo e de todos universal, o progresso da paz, do amor e da fraternidade universal, a verdadeira concórdia de paz, amor e fraternidade. E assim está aí a fase racional, está aí o raciocínio, está aí a cultura do desenvolvimento dele, do mundo de origem dele, a cultura racional, a cultura do mundo racional, a cultura do raciocínio. Está o mundo agora no enquadramento da verdadeira estrutura de desenvolvimento racional, por estar aí a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase natural da natureza, e a natureza se incumbe de toda essa evolução, que a incumbência dela é essa, de união, de fraternidade, de paz e de amor racionalmente. É a evolução natural da natureza, dona de todas as vidas e dona de tudo, e que mantém todos e que mantém tudo. E da evolução natural da natureza, tudo e todos chegarão, por evolução natural da natureza, a ser racionais. Por estar aí a fase racional, a fase do porvir dos porvires, a fase do maior poder universal, a fase racional. E dessa forma, a áurea de todos é racional,
por a fase da natureza ser racional, e tudo e todos chegam à conclusão de seu ser o mais rápido possível para abolir o sofrimento de todos universalmente. E dessa forma, a áurea natural da natureza, a áurea mais vibrante existente no universo, a áurea racional, então todos são perfumados racionalmente pela própria natureza, e a natureza regente de tudo e de todos remove tudo e todos com sua formação de sua fase, do seu ser natural de ser a fase racional. Então, ninguém mesmo vai deixar de ser racional para ser animal de origem racional. E dessa forma, dentro de pouquíssimo espaço de tempo, todos dentro da fase racional, que é o que todos há muito estavam procurando. A paz de si mesmo, o bom viver de seu ser, sua situação definida e o conhecimento e reconhecimento da sua própria salvação definitiva, de nesse mundo não nascer mais. E desta maneira, tudo que aí está é para agora, é para este momento, não é para amanhã, nem para o futuro. O prato está feito para todos comerem, o banquete racional está pronto para a salvação de todos. E assim, o tesouro dos tesouros de toda a humanidade na Terra, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para alcançar a meta final, o mundo racional. E assim, está aí todo o manancial do mundo racional. E assim, não existe coisa mais linda, não existe coisa mais sublime do que a supremacia racional, todos ligados ao supremo do mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de toda essa conjuntura universal, passando o mundo agora pela fase mais linda de sua existência, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio e do desenvolvimento do progresso do raciocínio, o progresso racional. E assim está tudo aí, que o momento de solução aí está. A propaganda, dia e noite, noite e dia, de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, para que todos tomem conhecimento de que a salvação verdadeira de todos está na terra, à volta de todos, ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Cumprir o dever fielmente racional da propaganda sem perca de tempo para salvar o animal de origem racional, que não está aguentando mais o peso do magnético, as torturas e os martírios do elétrico e magnético. Todos torturados e massacrados de tanto sofrer, por não conhecerem o que é a energia elétrica e magnética. E você que tem conhecimento de tudo, não pode mais perder tempo. É propaganda, dia e noite, noite e dia.